senhor presidente. Ainda, só para nós vamos terminar, já vou dar a sequência. Deputado Duarte Nogueira, deputado Vinícius Carvalho, deputado Simão Cecim, deputado Arnaldo Jordi, e encerramos para nós darmos início ao grande expediente com a paciência e agradecendo aos dois oradores já presentes. Deputado Duarte Nogueira. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, há um site que divulga as chamadas porandubas políticas, que na verdade são causos da política, alguns bastante interessantes, outros curiosos, e as porandubas são realizadas pelo jornalista Gaudêncio Torquato, que escreve sempre, geralmente aos domingos, na segunda página da Folha de São Paulo. Ele é jornalista da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, professor docente, e ele escreve sempre com muita elegância, com um refinado humor e com boas doses de ironia provocativa, que nada mais é do que uma rara habilidade presente, obviamente, nos bons jornalistas. Agora, a imprensa, ela é a guardiã da democracia. E, portanto, ela tem que ser livre para poder se manifestar. Numa das suas porandubas, o que ele escreveu? Ele disse o seguinte: o fatídico mês de agosto. Nas redes sociais, a partir do Twitter, este analista fez uma nota destacando o fato de que agosto é um mês aziago. Muito anotado na história da política. Getúlio suicidou-se em 24 de agosto de 1954. Juscelino morreu tragicamente em acidente na Via Dutra em agosto de 76. Jânio renunciou em 25 de agosto de 61. Como a votação final do impeachment da presidente está prevista para o final daquele mês, fiz a observação em relação a Dilma, coisa que alguns colunistas já haviam feito em seus jornais. Bastou isso para que militantes mercenários investissem contra este consultor, usando palavras do pior baixo calão, inclusive com ameaças à sua vida e à de familiares. As mensagens, todas de caráter ofensivo, expressavam a baboseira que esse analista político pregara à morte da presidente Dilma. Interessante, as versões, todas assemelhadas, deixaram de lado a renúncia de Jânio, ou mesmo o acidente de JK. Só lembravam Getúlio, de onde fizeram a ilação com a morte da presidente. Fui pesquisar sobre a campanha suja, diz Gaudêncio Torquato. Os mais de 50 radicais desfiaram uma torrente de textos mal escritos, chulos, com estruturas idênticas, a denotar um comando central. Anotei os nomes de alguns detratores, por 2 dias voltaram ao espaço e com as mesmas ameaças e impropérios, perfis falsos se revezavam, ratazanas e ratões procuraram não deixar rastros. Interligados, acionam-se mutuamente, a estética dos cabeçalhos é praticamente a mesma. A foto da presidente aparece em alguns. O fato é o modus operandi de uma facção petista é bastante conhecido. A meta de atacar maciçamente e massivamente quem fala dos desmandos do governo do PT. Um comando central aciona a cadeia. Os termos impublicáveis são os mesmos de uma outra ratazana. O Facebook não tem controles. A troca de nomes é diária. Não se dão ao cuidado de mudar termos e estruturas das acusações. Alguns apagaram seus nomes falsos. Outros continuam. Fazem insultos agora sobre os outros comentários desse consultor, diz novamente Gaudêncio Torquato. Em suma, são os últimos estertores de uma máfia mercenária que age no esgoto, estão sendo investigados. Vejam só, senhoras e senhores, as redes sociais, como advento do avanço da tecnologia, para que nós possamos tornar o mundo mais imbricado, mais participativo, mais produtivo, passou a ser utilizado através das redes sociais, não mais como um elemento de apresentação de propostas para a solução dos nossos países, para a solução dos problemas do nosso país. Ele passou a ser, em alguns casos, por alguns militantes partidários com interesses políticos escusos ou não, como um objeto de distratação das pessoas, da ofensa pessoal, da ameaça da integridade física. Isso não é democracia. A liberdade de imprensa não é a liberdade de ofensa.
Agora, a imprensa pode fazer as suas críticas, ela pode fazer as suas análises, às vezes irônicas ou provocativas. O que não se pode é ir na jugular de um jornalista respeitado em todo o nosso país e fazer dele um saco de pancadas por uma raiva política que o PT vive nesse momento. Isso não contribui com a nossa democracia.